Você já parou para pensar como é possível que artistas que um dia lotaram estádios, venderam milhões de discos e marcaram gerações inteiras simplesmente desapareçam da memória do país como se nunca tivessem existido? No vídeo de hoje, vamos revelar 12 cantores dos anos 70 que morreram completamente esquecidos pela grande mídia, pela indústria musical e até mesmo por parte do público. Prepare-se, porque essa não é apenas uma lista de nomes. É um mergulho profundo e chocante nas engrenagens de um sistema que fabrica ídolos e depois os descarta como se fossem produtos vencidos. Aqui você vai conhecer histórias que a televisão não mostra, como a de um cantor brilhante que teve mais de 60 músicas censuradas pela ditadura e foi deliberadamente apagado da história, ou de outro que foi cancelado décadas antes das redes sociais existirem, acusado injustamente e condenado ao silêncio sem provas. Tem ainda o caso de uma artista que virou piada na internet por um momento de fragilidade, quando na verdade já enfrentava problemas de saúde seríssimos. Essas histórias são tão tristes quanto revoltantes e mostram o lado cruel da fama, onde basta um tropeço, um escândalo, ou até mesmo envelhecer para que se virem as costas. É por isso que sua inscrição nesse canal é tão importante. Quando você se inscreve e deixa o gostei, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a entregá-lo para mais pessoas, ajudando a manter viva a memória de artistas que não mereciam ser esquecidos. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, clique no botão de Super Thanks, um gesto que faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos profundos e honestos como este. Mas se não puder, tudo bem, sua presença já é valiosa demais. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. Qual dessas histórias mexeu mais com você? Assista até o fim, porque a última revelação deste vídeo é tão impactante que vai te fazer repensar o modo como tratamos nossos ídolos. Vamos juntos nessa viagem pela verdade que muitos preferem esconder. Número 12, Taiguara. Foi um daqueles artistas raros cuja voz não apenas encantava, mas também desafiava, emocionava e fazia pensar. Nascido em Montevidéu, mas criado no Brasil, ele se tornou uma figura essencial da música popular brasileira, especialmente durante os anos 60 e 70. Sua arte era poesia em forma de melodia, e ele não tinha medo de usar sua música como instrumento de resistência e consciência. Em pleno regime militar, quando tantos artistas se calavam por medo, Taiguara teve coragem de cantar contra a opressão, a censura e as injustiças. Esse posicionamento lhe custou caro. Mais de 60 de suas músicas foram censuradas, tiradas das rádios e dos palcos, como se pudessem apagar sua voz com um carimbo. Algumas dessas músicas eram tão proibidas que ele precisou deixar o país e viver no exílio. Imagine o que é compor com o coração, derramar a alma em uma canção e ver o governo decidir que aquilo não pode existir. Ainda assim, Taiguara não se calou. Continuou compondo, estudando, se reinventando. Quando voltou ao Brasil nos anos 80, depois de anos fora, encontrou um cenário musical diferente. As gravadoras que antes disputavam sua genialidade agora não atendiam seus telefonemas. A mídia que um dia o ovacionou já não tinha interesse por suas canções profundas, que exigiam escuta atenta e reflexão. Ele passou a viver de forma simples, quase anônima, dedicando-se ao que sempre foi essencial para ele: a música e a verdade. Nos últimos anos de vida, lutou contra um câncer de bexiga, mantendo sua integridade e dignidade até o fim. Morreu no dia 14 de fevereiro de 1996, aos 50 anos, praticamente esquecido pela grande imprensa. Poucos jornais noticiaram sua morte. O silêncio que veio após sua partida foi quase tão cruel quanto a censura que enfrentou em vida. Mas o mais impressionante é que, mesmo calado à força, mesmo apagado pela mídia, o brilho da arte de Taiguara nunca deixou de tocar aqueles que a conhecem. Suas músicas continuam vivas, pulsando em cada verso sincero
e em cada nota carregada de emoção. Ele foi um artista à frente do seu tempo e talvez por isso mesmo tenha sido tão incompreendido. Número 11. Nelson Ned foi um daqueles artistas que provam que o tamanho do corpo não tem nada a ver com a grandiosidade da alma. Com apenas 1,12 metro de altura, consequência de uma condição genética, ele virou um verdadeiro gigante da música romântica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sua voz potente e emocional conquistou multidões e atravessou fronteiras com uma facilidade impressionante. Enquanto muitos artistas brasileiros sonhavam em fazer sucesso fora do país, Nelson Ned simplesmente foi lá e fez, cantando em espanhol, inglês e português, lotando estádios na América Latina e dividindo o palco com nomes internacionais como Tony Bennett e Júlio Iglesias. Suas músicas se tornaram trilhas sonoras de incontáveis histórias de amor. Quem nunca ouviu Tudo Passará ou O Tempo Não Vai Apagar e não se emocionou? No Brasil, ele era presença constante em programas de TV, rádios e revistas, sendo tratado como uma verdadeira celebridade. Mas a vida, com o tempo, foi mostrando seu lado mais duro. Em 2003, Nelson sofreu um acidente vascular cerebral que limitou seus movimentos e o afastou dos palcos. Foi um golpe duríssimo para alguém cuja vida sempre foi expressão, emoção e comunicação. A partir daí, sua saúde começou a se deteriorar ainda mais. Perdeu a visão de um olho, desenvolveu diabetes, hipertensão e, mais tarde, Alzheimer. A mídia, que antes disputava cada entrevista e cada aparição sua, começou a esquecê-lo, como se o tempo tivesse decidido virar a página antes da hora. Para muitos, ele simplesmente desapareceu. Nos últimos anos, viveu em uma clínica de repouso em Cotia, São Paulo, longe dos holofotes e do público que um dia o ovacionou. Em 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, Nelson Ned faleceu por complicações respiratórias, pneumonia e problemas na bexiga. Sua morte foi noticiada de forma discreta, muito aquém da grandeza de sua trajetória. Foi como se o mundo tivesse se esquecido do pequeno gigante que levou a música brasileira ao topo do mundo muito antes das redes sociais, do streaming e da globalização como conhecemos hoje. Mas o legado de Nelson Ned continua vivo na memória de quem realmente ama a música. Número 10. Vanusa foi uma daquelas artistas que marcaram época com sua voz forte, presença marcante e uma autenticidade que transbordava em cada interpretação. Nascida no interior de São Paulo, ela conquistou o Brasil nos anos 70 com músicas que falavam de amor, força e emoção. Manhãs de Setembro, talvez seu maior sucesso, não era apenas uma canção bonita. Era um verdadeiro hino de uma geração que encontrou em sua voz uma espécie de acolhimento. Vanusa não era apenas uma cantora. Era uma mulher intensa, apaixonada pela arte e pelas pessoas ao seu redor. Viveu uma carreira gloriosa, participando dos maiores programas de televisão, liderando paradas de sucesso e sendo admirada pelo público e por seus colegas de profissão. Mas por trás da artista poderosa, havia também uma mulher que enfrentou batalhas duras e dolorosas. Um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal foi o fim de seu casamento com o cantor Antônio Marcos, com quem teve um relacionamento cheio de amor, mas também de conflitos. A separação deixou marcas profundas e abriu espaço para uma luta silenciosa contra a depressão. Os anos passaram, e com a chegada da era digital, Vanusa voltou ao centro dos holofotes de uma forma inesperada e injusta. Em 2009, um vídeo em que ela aparece cantando o hino nacional com a letra trocada viralizou na internet e virou motivo de piadas e chacota. O que muitos não sabiam é que ela já enfrentava sérios problemas de saúde mental e o uso de medicamentos que afetavam sua lucidez. Em vez de apoio ou empatia, o público e a mídia preferiram rir de sua fragilidade. Foi um dos momentos mais cruéis da sua trajetória. A mulher que um dia foi aplaudida de pé em grandes palcos foi reduzida a um meme, como se sua carreira inteira pudesse ser apagada por um único erro. A partir daí,
Vanusa se afastou cada vez mais da vida pública, enfrentando a solidão, o esquecimento e o agravamento de suas condições de saúde. Nos últimos anos, morou em uma casa de repouso em Santos, São Paulo, onde recebeu cuidados e viveu longe do brilho dos holofotes que um dia foram seus. Em 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, Vanusa faleceu enquanto dormia, vítima de insuficiência respiratória. Sua morte, como sua vida nos últimos anos, foi silenciosa. Mas mesmo com tudo isso, sua música continua viva. Número 9. Belchior foi um dos artistas mais singulares e geniais que a música brasileira já conheceu, com uma voz inconfundível e letras que pareciam falar diretamente à alma de quem ouvia. Cearense de Sobral, ele não demorou a conquistar seu espaço na MPB dos anos 70 e 80, mas sempre fez isso do seu jeito, com uma mistura de poesia, filosofia e crítica social. Canções como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida não são apenas sucessos musicais, são retratos sensíveis de uma geração inteira. Belchior tinha um talento raro para transformar angústias existenciais, dilemas políticos e reflexões sobre a vida em música. Ele era mais que um cantor. Era um contador de histórias. Um pensador vestido de artista. Sua voz rouca, carregada de emoção, e seu sotaque nordestino marcante se tornaram sua assinatura, algo que não se copia nem se esquece. No auge do sucesso, Belchior era presença constante em programas de televisão, capas de revistas e rádios. Mas ele nunca se deixou levar pelas exigências do mercado, e isso foi tanto seu maior trunfo quanto sua cruz. Enquanto a indústria fonográfica pedia hits fáceis e descartáveis, Belchior continuava produzindo obras densas e reflexivas, que exigiam escuta atenta. Com o passar dos anos, essa postura começou a afastá-lo do circuito comercial. E então, de forma quase cinematográfica, ele simplesmente desapareceu. Não foi uma metáfora. Ele literalmente sumiu. Deixou para trás contratos, compromissos e uma carreira consolidada para viver no anonimato ao lado da companheira, em cidades pequenas do sul do Brasil e até em países vizinhos. Durante quase 10 anos, foi um mistério. Ninguém sabia ao certo onde ele estava ou o que fazia. A mídia especulava, criava teorias, mas Belchior parecia ter escolhido o silêncio em um mundo que só fazia barulho. O que poucos sabiam é que ele enfrentava dificuldades financeiras, pessoais e talvez uma sensação de desalento diante de um mundo que já não parecia ter espaço para sua arte tão profunda. Em 30 de abril de 2017, aos 70 anos, Belchior morreu em Santa Cruz do Sul. No Rio Grande do Sul, vítima de um aneurisma da aorta, a notícia pegou o país de surpresa. Era como se, de repente, todos se dessem conta de que aquele gênio estava ali o tempo todo, mas ninguém soube enxergar. Após sua morte, suas músicas voltaram a tocar com força nas rádios, nas redes sociais e nas plataformas digitais. Uma nova geração passou a descobrir suas letras, sua voz, sua alma. Talvez Belchior tenha mesmo vivido como cantou, sempre à frente do seu tempo, sempre um pouco à margem, sempre buscando uma liberdade que o mundo tentava negar. Sua partida foi silenciosa, mas sua arte continua viva, mais atual e necessária do que nunca. Belchior não foi apenas um artista, foi uma consciência. Número 8. Carmen Silva. Foi uma dessas vozes que entram na alma e ficam guardadas para sempre, mesmo que o tempo e a mídia tenham tentado apagar seu brilho. Conhecida como a Pérola Negra, ela marcou profundamente a música popular brasileira nos anos 70 e 80, com sua presença poderosa nos palcos e uma emoção rara que transbordava em cada interpretação. Quem já ouviu Adeus Solidão ou Espinho na Cama sabe exatamente do que se trata. Carmen não apenas cantava, ela vivia cada palavra das músicas que interpretava. Sua capacidade de emocionar era quase espiritual, como se sua dor e sua paixão fossem compartilhadas com quem estivesse ouvindo. Mas como tantas outras histórias na trajetória dos grandes artistas, a de Carmen também teve momentos de silêncio e esquecimento. Nos anos 90, os convites para shows começaram a diminuir. O telefone tocava cada vez menos e o brilho que iluminava multidões foi sendo ofuscado pela sombra da solidão e das dificuldades.
A indústria musical, sempre sedenta por novidades, não soube valorizar quem tanto havia contribuído para enriquecer a história da música brasileira. E como se isso não bastasse, sua vida pessoal também enfrentou abalos profundos. O divórcio, somado à distância dos filhos que se mudaram para os Estados Unidos, deixou Carmen sozinha, enfrentando não só a ausência das luzes do palco, mas também a ausência da presença familiar. Foi nesse período difícil que ela viveu uma transformação que mudaria sua história de forma profunda e tocante. Durante uma visita aos filhos no exterior, Carmen conheceu uma igreja evangélica e teve uma experiência espiritual tão forte que decidiu mudar de vida. Ao voltar ao Brasil, ela já não era mais a mesma artista dos tempos de glamour e fama. Havia encontrado um novo propósito. Reinventou sua carreira como cantora gospel e lançou 3 álbuns de louvor, nos quais manteve aquela mesma intensidade emocional, agora voltada para o amor divino. Sua voz, que antes falava de paixões humanas, agora exaltava a fé e a espiritualidade com a mesma força e entrega. Carmen Silva encontrou paz em uma nova forma de viver e cantar, longe da grande mídia, mais próxima de quem realmente importava para ela. Em 26 de setembro de 2016, aos 71 anos, ela faleceu vítima de uma parada cardíaca. Sua morte não ganhou manchetes em destaque, não foi lembrada em programas de TV ou homenagens grandiosas, mas para quem conheceu seu talento, sua trajetória e sua alma musical, Carmen Silva jamais será esquecida. Número 7. Sérgio Murilo foi um dos pioneiros do rock brasileiro. Um verdadeiro ídolo teen antes mesmo do termo se popularizar, e sua história é daquelas que merecem ser lembradas com carinho e respeito. Nos anos 50 e 60, quando o rock estava começando a conquistar o mundo, Sérgio surgiu com seu topete impecável, sua voz marcante e um carisma que fazia multidões suspirarem. Era bonito, talentoso e cheio de atitude. Broto Legal, um de seus maiores sucessos, tocava em todas as festas da juventude da época, e seu rosto era figurinha fácil nas revistas e programas de televisão. Ele não era apenas um cantor, era um fenômeno cultural que fez a música jovem brasileira ganhar uma nova identidade. Antes de Roberto Carlos ser coroado como o rei, Sérgio já reinava como o grande nome do nascente rock nacional. Mas, como tantos artistas talentosos e idealistas, ele não aceitava tudo calado. Além de cantor, era advogado. E não hesitou em usar esse conhecimento para questionar práticas que considerava injustas no meio musical. Em um gesto corajoso para a época, processou a gravadora com a qual trabalhava, exigindo respeito e condições mais justas. Esse ato, embora legítimo, teve consequências duras para sua carreira. A indústria fonográfica, que não via com bons olhos quem se rebelava contra o sistema, começou a fechar portas para ele. Coincidentemente, foi nesse mesmo período que Roberto Carlos começou a despontar com mais força, e aos poucos, Sérgio Murilo foi sendo deixado de lado, como se sua importância pudesse ser esquecida da noite para o dia. Mesmo com o declínio da fama, ele não desistiu da música. Tentou retomar a carreira nos anos 70, quando a novela Estúpido Cupido trouxe de volta à tona os clássicos do rock nacional. Por um breve momento, brilhou novamente, reacendendo a esperança de uma volta triunfal. Mas o tempo tinha passado, o público havia mudado, e aquela mágica dos primeiros anos já não era mais a mesma. Com a carreira em queda e enfrentando dificuldades pessoais, Sérgio passou a lidar com a depressão e o peso de ter sido apagado da história oficial da música brasileira. Ele, que abriu caminhos para tantos outros artistas, assistiu de longe, enquanto outros colhiam os frutos que ele ajudou a plantar. Em 19 de fevereiro de 1992, aos 50 anos, Sérgio Murilo faleceu vítima de um ataque cardíaco, jovem demais, levando com ele a dor de quem foi pioneiro, mas pouco reconhecido. Sua morte foi pouco noticiada, sua história raramente lembrada, como se o brilho intenso de sua juventude tivesse sido esquecido. No entanto, para quem conhece a trajetória do rock nacional, é impossível ignorar a importância de Sérgio Murilo. Número 6. Leno da Dupla foi um daqueles artistas que ajudaram a moldar a identidade musical de toda uma geração, especialmente no movimento da Jovem Guarda, trazendo frescor,
juventude e ousadia à música brasileira nos anos 60. Seu nome verdadeiro era Gileno Osório Vanderlei de Azevedo, mas para o público ele sempre foi simplesmente Leno, a metade da inesquecível dupla Leno e Lilian. Juntos, eles conquistaram o Brasil com uma harmonia vocal perfeita e um carisma que pulava dos palcos para os corações dos fãs. Canções como Pobre Menina e Devolva-me viraram hinos da juventude da época, tocando sem parar nas rádios e embalando os romances e os sonhos de toda uma geração. Mas Leno era mais do que um rosto bonito da jovem guarda. Ele tinha inquietações artísticas, ideias próprias e uma vontade enorme de explorar novos caminhos musicais. Em 1968, tomou a corajosa decisão de seguir carreira solo, buscando uma identidade mais autoral, mais ousada e mais conectada com as transformações musicais e sociais que o mundo vivia. No entanto, essa busca pela liberdade criativa esbarrou em um obstáculo poderoso, a censura da ditadura militar. Seu álbum solo mais ambicioso, com fortes influências psicodélicas e letras reflexivas, foi censurado e engavetado. Esse golpe foi devastador para sua carreira, pois além de barrar sua expressão artística, também esfriou o interesse da indústria por seu trabalho naquele momento. Mesmo assim, ele não desistiu. Em 1972, tentou reviver a parceria com Lilian, na esperança de reacender a chama do sucesso. Mas o tempo havia passado. O público era outro e a mágica da primeira fase já não era a mesma. Apesar dos esforços, o retorno não teve o impacto esperado. Com isso, Leno foi aos poucos sendo afastado dos grandes palcos, das gravadoras e da atenção da mídia. Ainda assim, nunca deixou de ser músico, criador, artista. Nos bastidores, continuou compondo, colaborando com outros artistas e mantendo sua paixão pela música viva, mesmo sem o reconhecimento que merecia. Nos seus últimos anos de vida, travou uma batalha silenciosa contra o câncer, enfrentando com coragem e dignidade a doença que o consumia, longe dos holofotes que um dia o iluminaram. Em 8 de dezembro de 2022, aos 73 anos, Leno partiu, deixando um legado musical riquíssimo, embora subestimado por muitos. O mais impressionante é que várias das inovações que ele tentou trazer nos anos 70 só foram reconhecidas e valorizadas muito tempo depois. Ele estava à frente do seu tempo, algo que nem sempre é bem recebido quando o mercado quer fórmulas fáceis. Número 5. Cláudia Telles foi uma daquelas vozes que tocavam fundo no coração, dona de uma doçura vocal inconfundível e de uma musicalidade que parecia ter nascido com ela. E talvez tenha mesmo, já que era filha da lendária cantora Mirna Pereira e cresceu cercada de instrumentos, partituras e canções. Desde cedo, ficou claro que a música corria em suas veias. Nos anos 70, Cláudia despontou como uma das grandes revelações da música romântica brasileira, com interpretações delicadas e ao mesmo tempo intensas que conquistaram o país. Seu maior sucesso, Eu Preciso Te Esquecer, se tornou um clássico instantâneo e embalou corações apaixonados por todo o Brasil, especialmente depois de integrar a trilha sonora da novela Locomotivas em 1977. Com esse hit, ela vendeu mais de 500 mil cópias e conquistou seu primeiro disco de ouro, um feito impressionante para a época. Tudo parecia apontar para uma carreira sólida e duradoura no estrelato, mas, de forma inexplicável e injusta, sua gravadora a dispensou exatamente no auge do sucesso. Foi como se o brilho que ela levou anos para construir fosse apagado de uma hora para outra. Cláudia viu outros artistas, muitas vezes com menos talento, ocuparem o espaço que ela havia conquistado com tanto esforço e dedicação. Isso a feriu profundamente e deixou marcas difíceis de superar. Mesmo magoada, ela não desistiu da música. Na década de 80, tentou retomar a carreira, gravando novos trabalhos e se apresentando sempre que podia, mas o momento mágico já tinha passado. A indústria fonográfica, sempre voltada ao que é novo e lucrativo, parecia não ter mais espaço para sua voz suave e romântica. Ainda assim, Cláudia seguiu firme, cantando por amor à música, sem nunca perder a doçura e o profissionalismo.
Ela participou de shows, eventos e projetos musicais ao longo dos anos, sempre com o carinho de um público fiel que jamais esqueceu seu talento. Sua voz continuava sendo capaz de emocionar como nos velhos tempos, e quem teve a oportunidade de vê-la ao vivo sentia isso imediatamente. Em 21 de fevereiro de 2020, aos 62 anos, Cláudia Telles nos deixou, vítima de problemas cardíacos. Sua partida foi discreta, quase silenciosa, assim como foi sua trajetória após o auge. Número 4. Cassiano foi um daqueles artistas que não seguiram tendências porque preferiram criá-las. Visionário, autêntico e à frente de seu tempo, ele é considerado um dos maiores nomes do soul brasileiro e uma das maiores influências da música negra no país. Seu nome de batismo era Genival Cassiano dos Santos, mas foi como Cassiano que ele revolucionou o som brasileiro ao misturar soul, funk e MPB de forma ousada e apaixonante. Suas músicas tinham uma batida envolvente, arranjos sofisticados e uma emoção que transbordava em cada nota. Com canções como A Lua e Eu e Coleção, ele conquistou corações e marcou época com uma sonoridade que até hoje soa atual. Cassiano não apenas fez sucesso, ele inspirou uma geração inteira de músicos como Tim Maia, Sandra de Sá, Hildon e Ed Mota, todos reconhecendo a importância fundamental de seu legado. Mas como acontece com muitos gênios, Cassiano teve dificuldades para ser compreendido e acolhido pelo mercado fonográfico. Em 1978, quando seu quarto álbum estava pronto para ser lançado, sua gravadora se recusou a colocá-lo no mercado, alegando que não havia garantia de retorno financeiro. Na prática, ele era inovador demais para os padrões conservadores da época. Esse foi um golpe duro, que praticamente encerrou sua trajetória nas grandes gravadoras e afastou sua música dos holofotes. Como se não bastasse o boicote da indústria, Cassiano começou a enfrentar sérios problemas de saúde. Uma cirurgia no pulmão o impediu de cantar como antes e o afastou ainda mais dos palcos e estúdios. Mesmo assim, ele nunca deixou de criar. Nos bastidores, continuou compondo, gravando em casa, influenciando discretamente os rumos da música brasileira. Sua genialidade era reconhecida por quem realmente entendia de música, mesmo que estivesse fora da grande mídia. Durante muitos anos, viveu de forma discreta, longe da fama, mas com dignidade e fidelidade à sua arte. Em abril de 2000, sua saúde piorou de forma significativa e ele passou a viver em situação delicada, dependendo do sistema público de saúde. Ainda assim, continuava sendo lembrado com carinho por fãs e artistas que sabiam o tamanho do seu talento. No dia 7 de maio de 2021, aos 77 anos, Cassiano faleceu em um hospital público do Rio de Janeiro, vítima de complicações pulmonares. Sua morte foi noticiada de forma tímida pela grande imprensa, como se o brilho de sua contribuição pudesse ser reduzido a uma nota de rodapé. Número 3. Wilson Simonal foi um dos artistas mais carismáticos, talentosos e injustiçados da história da música brasileira. Com uma voz poderosa, presença de palco eletrizante e um domínio absoluto do público, ele se tornou um verdadeiro showman nos anos 60, levando multidões ao delírio com seu estilo único que misturava samba, soul, bossa nova e um swing incomparável. Era impossível não se contagiar com a energia de Simonal. Ele não apenas cantava, ele comandava a cena, conversava com a plateia, improvisava, criava momentos inesquecíveis. Seu sucesso foi estrondoso. Músicas como Samarina, Nem Vem Que Não Tem e País Tropical dominaram as paradas. Ele fazia centenas de shows por ano, liderava programas de TV e lotava estádios com facilidade. Era uma estrela de brilho intenso e merecido, um artista completo que conquistou o Brasil com sua originalidade e talento. Tanto que ganhou o apelido de Sinatra Negro, uma comparação que dizia muito sobre sua capacidade vocal e seu poder de encantamento no palco.
No entanto, a mesma mídia que o consagrou foi a que ajudou a arruinar sua carreira de forma cruel e precoce. Em plena ditadura militar, Simonal foi acusado de colaborar com o regime e de envolvimento em um episódio de perseguição a um ex-contador. As acusações, mesmo sem provas concretas, foram suficientes para que sua imagem fosse destruída. Ele foi imediatamente cancelado, décadas antes de essa palavra virar moda. Suas músicas desapareceram das rádios, seus shows foram cancelados, os amigos se afastaram e ele se tornou persona non grata no mundo artístico. O mais doloroso é que, anos depois, investigações revelaram que muito do que foi dito sobre Simonal foi distorcido ou exagerado, mas o estrago já estava feito. O público esqueceu, a indústria virou as costas e o gênio ficou em silêncio. Nos anos seguintes, Simonal viveu praticamente no anonimato, com dificuldades financeiras, emocionais e de saúde. Ainda tentou alguns retornos, lançou discos e fez shows esporádicos, mas o espaço que ele ocupava antes nunca mais foi devolvido. Em 25 de junho de 2000, aos 62 anos, ele morreu vítima de cirrose hepática, levando com ele uma dor profunda por não ter tido a chance de se defender à altura. Sua morte não foi tratada com o destaque que um ícone como ele merecia. Mas aos poucos, sua história começou a ser revista. Número 2. Diana foi uma daquelas vozes que marcaram profundamente a música romântica brasileira dos anos 70. Dona de um timbre inconfundível e de uma interpretação que fazia qualquer letra simples se transformar em emoção pura. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou a cantar ainda muito jovem e logo conquistou o coração do público com canções que falavam de amor, dor, saudade e esperança. Sua voz suave, mas cheia de sentimento, era perfeita para embalar corações apaixonados. Hits como Por que Brigamos, Estou com Raiva de Você e Fatalidade se tornaram trilhas sonoras de incontáveis histórias de amor vividas por casais brasileiros naquela época. Diana tinha aquele tipo de presença que não precisava de exageros para brilhar, bastava cantar. Nos palcos, era discreta e intensa ao mesmo tempo, e sua conexão com o público era quase mágica. Ao longo dos anos 70, foi uma das artistas mais tocadas nas rádios, presença constante na televisão e nos programas musicais de grande audiência. Mas como tantas estrelas de sua geração, com o passar do tempo e as mudanças do cenário musical, Diana foi sendo deixada de lado pela grande mídia. A música romântica perdeu espaço para outros estilos e a indústria, sempre em busca de novidades, parecia não saber o que fazer com artistas que não se encaixavam mais no molde comercial do momento. Diana, no entanto, nunca abandonou a música. Mesmo fora dos holofotes, seguiu se apresentando em cidades do interior, em shows para públicos fiéis que jamais se esqueceram dela. Longe das capitais e das grandes produções, ela encontrou um espaço onde ainda era profundamente amada e respeitada. Escolheu viver de forma mais simples, em uma casa modesta em Araruama, no Rio de Janeiro, onde levava uma vida tranquila, contemplando o mar e cantando para quem ainda sabia ouvir com o coração. Era como uma estrela que continuava brilhando discretamente, visível apenas para quem sabia onde olhar. Diana era uma mulher forte, que enfrentou os altos e baixos da carreira com dignidade e amor à arte. Mesmo com menos visibilidade, nunca perdeu o brilho da alma nem a vontade de cantar. Até seus últimos dias, continuava a se apresentar em pequenos eventos, com o mesmo carinho e entrega de sempre. Em 21 de agosto de 2024, aos 76 anos, Diana faleceu enquanto dormia, vítima de um ataque cardíaco. Sua morte foi silenciosa, mas profundamente sentida por quem conhecia sua trajetória. Número 1. Marcos Roberto foi um daqueles artistas que cantavam com a alma e deixavam nas músicas pedaços sinceros de sua própria história. Com uma voz suave, romântica e carregada de emoção, ele conquistou o Brasil a partir dos anos 60, tornando-se um dos grandes nomes da música jovem e sentimental da época.
Nascido em São Paulo, ele começou cedo no mundo artístico e logo se destacou pela sensibilidade com que interpretava canções de amor, solidão e saudade. Era impossível não se encantar com sua presença serena e suas letras que pareciam falar diretamente ao coração de quem o ouvia. Seu maior sucesso, A Última Carta, se tornou um clássico da música romântica brasileira e embalou os sentimentos de milhares de pessoas que viam naquela melodia um espelho de suas próprias emoções. Marcos Roberto foi um dos representantes mais marcantes da geração da Jovem Guarda, e embora não tenha atingido o mesmo nível de fama de alguns colegas como Roberto Carlos ou Vanderleia, manteve uma base fiel de fãs e um respeito genuíno por parte da crítica e do meio musical. Sua carreira foi longa e consistente, sempre pautada pelo amor à música e pelo cuidado com o que cantava. Mas por trás do artista, havia um homem sensível e profundamente dedicado à família, especialmente à esposa, com quem viveu uma história de amor que parecia tirada de um filme. Quando ela foi diagnosticada com um câncer gravíssimo, Marcos Roberto tomou uma decisão que mostrava o quanto o amor guiava sua vida. Abandonou os palcos, os projetos, as viagens e tudo mais para estar ao lado dela, dia e noite, com toda a dedicação e carinho possíveis. Essa fase foi marcada por uma entrega absoluta, um amor incondicional que emocionava quem acompanhava de perto. No entanto, mesmo com todo esse cuidado, ele não conseguiu impedir a partida da mulher que tanto amava. A dor da perda foi tão profunda que Marcos Roberto nunca mais foi o mesmo. Entrou em uma depressão silenciosa e constante, uma tristeza que o afastou ainda mais da música e da vida pública. Aquela alegria que um dia contagiava plateias foi substituída por um silêncio doloroso, e aos poucos ele se retirou completamente dos holofotes. Seus últimos anos foram vividos de forma discreta, longe da fama que um dia teve, enfrentando a solidão e o peso da ausência. No dia 21 de julho de 2012, aos 71 anos, Marcos Roberto faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, encerrando uma trajetória marcada pelo romantismo, pela dedicação à arte e pelo amor verdadeiro. Sua morte foi pouco comentada pela grande mídia, mas profundamente sentida por quem cresceu ouvindo suas canções e admirando sua doçura como artista e como ser humano.